Vamos estudar o cilindro. O que seria o cilindro? O cilindro ele tem duas bases que são círculos, né? Cada base dessa está num plano. A distância do plano que está a base de cima até o plano que está a base de baixo nós chamamos de altura do cilindro. A altura do cilindro é a distância dos dois planos onde se encontram as bases. Observe que as bases estão desencontradas no nosso cilindro. Depois a gente vai estudar o cilindro reto, que as bases vão estar uma bem em cima da outra. Bom, nós temos essa outra distância aqui que é a seguinte, ó. Antes de ver a geratriz, nós vamos ver que do centro da base de cima ao centro da base de baixo existe um eixo chamado eixo do cilindro, certo? Toda a distância da circunferência de cima até a circunferência de baixo, que compõe as bases do cilindro, nós chamamos de geratriz. E a geratriz tem que ser paralela ao eixo. Eu não posso ter uma geratriz assim, atravessando para cá, desse ponto com outro ponto daqui. Então, a geratriz ela tem que ser paralela ao eixo do cilindro. Eu botei uma geratriz aqui e eu coloquei aqui, ó, peguei esse ponto da circunferência e esse ponto aqui também. Isso também é uma geratriz porque ela está paralela ao eixo do cilindro. Bom, nós chamamos cilindro de revolução quando nós vamos pegar uma figura plana e vamos girar em relação ao eixo. Então imagina um retângulo, poderia imaginar um retângulo de papelão, onde eu vou fixar aqui um eixo no lado desse retângulo aqui. E eu acoplo ele numa furadeira. E eu ligo a furadeira. O que vai acontecer? Esse retângulo ele vai girar. E como vai ser muito rápido, tu vai ver um corpo aqui que vai ser um cilindro. Por quê? Porque cada ponto daqui do meu retângulo, esse ponto aqui, esse, todos vão girar em torno desse eixo. Então esse ponto daqui de cima vai fazer esse contorno aqui e esse ponto daqui de baixo vai fazer esse contorno aqui. Então observe que no espaço eu vou enxergar um cilindro. Vamos pegar outro instante aqui, desta parte aqui girando, ó, desse retângulo girando. Poderia ser aqui, por exemplo, ó, eu teria esta situação aqui, ó, num segundo momento. Então imagina, em todos os momentos você vai fazer a volta inteira e vai me construir o que nós chamamos de cilindro. Bom, o cilindro reto vai ser quando a geratriz e a altura são iguais. Por quê? Porque a altura é a distância entre os dois planos onde se encontram as bases, que nesse caso são circunferências. E a geratriz é a distância de dois pontos da circunferência das bases que é paralela ao eixo. Observe que coincide as duas no cilindro reto, certo? As bases estão uma bem em cima da outra. Quanto vai valer o volume desse cilindro? Tá? O volume é a área da base vezes a altura. Tá? Tu pode imaginar assim que tu faça uma pilha de CDs. O CD tem uma área, que é um círculo. Qual é a área do círculo? Ó, a área da base, πr ao quadrado. Então eu fiz a área da base. Quanto mais CDs eu tiver, mais volume vai ocupar. Então observe, se eu tenho poucos CDs, eu tenho um volume pequeno. Se eu empilho mais CDs, eu tenho um volume maior. Por isso que o volume vai depender de quê? Da altura. Então eu tenho que a área da base é πr ao quadrado, porque é uma circunferência, vezes a altura. Aqui eu tenho o volume do meu cilindro. Agora o que o aluno acha mais complicado é a área de construção de um cilindro. Então eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a área de um cilindro. Isso aqui antigamente eu falava que era uma lata de óleo, o óleo não vem mais em lata, né? Então o que acontece? A lata de óleo, aquela antiga, era um cilindro. Se eu quisesse saber a área total da lata de óleo, seria algo parecido com isso aqui, ó. Algo parecido com isso aqui. Como que eu vou saber a área total disso aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou ter que abrir a lata, ó, abrindo a lata aqui, e o que vai acontecer? A área lateral vai me dar um retângulo, certo? E a área da base seria o que é uma circunferência. Observe que essa lateral aqui, ela enrola toda a base, ó, todo o contorno da base. Desta maneira, tu deduz que o comprimento da área lateral nada mais é do que o contorno da circunferência, certo? Então nós podemos deduzir que esta área lateral, que nós vamos chamar,
vai valer quanto? A base dessa área lateral, ela faz todo o contorno da circunferência. E qual é o contorno da circunferência? 2πr. Então, esse comprimento que eu tenho aqui vale quanto? 2πr. E a altura é a própria altura do meu cilindro. E eu vou ter aqui duas bases. Por quê? Porque eu tenho a base de fundo e eu tenho a base de tampa. Então, o aluno tem que se cuidar. Na hora da área total, tu tem que perceber que tem fundo e tem tampa. Então, a minha área lateral ficou barbada. Por quê? Porque ficou um retângulo. Nós sabemos que a área do retângulo é base vezes altura. Qual é a base que eu tenho aqui? 2πr, que é o contorno dessa circunferência daqui de baixo. Então vai ficar 2πr vezes a minha altura, certo? E a área da base? Tanto faz ser esta como esta, que são iguais. A área da base é a área deste círculo, certo? Quanto é que vale a área do círculo? Vale πr ao quadrado. Aí a área total é só somar as duas? Não, toma cuidado, que muitos alunos erram nessa partezinha aqui, ó. A área total é 2 vezes a área da base. Por que 2 vezes a área da base? Justamente porque eu tenho o fundo e eu tenho a tampa. Então vai ser 2 vezes. A área da base vale quanto? πr ao quadrado, certo? E a área lateral. Então a área total do meu cilindro é as duas, a tampa e o fundo, mais a área lateral. A área lateral vai ser quanto? 2πrh. Faltou o Rzinho aqui. 2πr vezes h. Dá para botar 2πr em evidência? Dá, mas deixa assim para te visualizar bem, que é 2 vezes πr ao quadrado, que é a área da base, porque são duas bases, mais 2πrh, que é o retângulo que compõe a lateral do cilindro. Depois nós temos aqui o cilindro equilátero, certo? O que seria o cilindro equilátero? Tu vai pegar o cilindro e tu vai cortar ele desta maneira, de maneira longitudinal. Nós chamamos de secção meridiana. Para o cilindro ser equilátero, a seção meridiana tem que ser um quadrado. Pessoal, tem que ser um quadrado. Qual é a característica do quadrado? O lado é igual ao lado. Aqui embaixo eu tenho quanto? Eu tenho 2 raios. Olha lá, o raio é a distância do centro até qualquer ponto da circunferência. Aqui embaixo eu tenho 2 raios. Poderia se falar, tem o diâmetro. E a altura, para ser um quadrado, essa altura tem que ter a mesma medida da base aqui. Por isso que a altura é igual a 2r. Então, pelo fato da seção meridiana ser um quadrado, a altura vale 2r. Isso aqui é muito próximo de uma lata de ervilha, é muito próximo de uma lata de milho, tá? Tu vais ver que o diâmetro dela é praticamente a mesma altura. Se eu cortar ela nesse sentido, a figura que eu vou ver aqui vai ser um quadrado, certo? Daí se diz que o cilindro ele é equilátero. E agora, para fechar a nossa aula, nós temos o tronco de cilindro. É como se fosse um cilindro e eu corto ele, só que eu não corto de maneira paralela à base, eu corto atravessado, como eu cortasse um cilindro e ficasse aqui uma seção atravessada. Daí o que vai acontecer? Eu vou ter geratrizes diferentes, eu vou ter geratriz maior num ponto e uma geratriz menor do outro ponto. Ela vai ser variável. Então aqui eu tenho a geratriz máxima, que é a geratriz maior que eu tenho, e aqui a geratriz mínima. Quanto vale o volume do tronco de cilindro reto? Preste bastante atenção. Se fosse um cilindro comum, seria o quê? Área da base, que é πr ao quadrado, ó, área da base vezes a altura. Só que aqui eu não tenho altura, eu tenho geratriz variando de maneira uniforme. Então eu vou fazer uma média, vou pegar a geratriz máxima, somar com a geratriz mínima e vou dividir por 2. Então eu vou ter uma geratriz média, então vai ser πr ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura que eu vou considerar a geratriz média. Então isso que tu precisa saber de cilindro para uma prova do Enem e vestibulares.